Muito bem, amiga e amigo da Escola de Elétrica e da Construção. Agora que temos a previsão de carga para a iluminação, previsão mínima de carga para a iluminação. Temos a previsão mínima de carga das tomadas de uso geral. Temos a previsão mínima de carga das tomadas de uso específico, das tomadas de circuitos independentes, certo? Então, o que nós devemos fazer agora? Agora nós estamos no passo de conhecer qual o tipo de fornecimento que terá essa nossa residência, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um quadro com esses 3 itens. Vamos pegar iluminação, tomadas de uso geral e tomada de uso específico. E vamos colocar tudo nesse quadro, ok? Vamos lá então conhecer qual o fornecimento. Esse nosso fornecimento será dado por esse quadro. Pegamos quarto, banheiro, área de serviço, hall e corredor, sala, cozinha, externa, a reserva das. Previsão de reservas, certo? Que eu já vou explicar aqui agora a previsão de reservas, certo? Vejam aqui, ó, nos projetos de instalações elétricas é necessário que o projetista efetue uma previsão de aumento de carga devido a ampliações futuras na instalação. Escreva, você toque o sino, que tem muita coisa para vir ainda nos projetos, ok? A norma NBR 5410 de 2004 define que deverá ser previsto nos quadros de distribuição uma capacidade reserva, ou seja, um espaço no quadro para que depois possa haver uma ampliação conforme a necessidade do projeto, da casa, do prédio, do que for do quadro de distribuição, certo? Que permita as ampliações na estação elétrica interna, compatível com a quantidade e tipo de circuitos efetivamente previstos no projeto atual, e tem um mínimo, que é conforme esse quadro aqui, ó. Se eu tiver no meu quadro de distribuição quantidade de circuitos disponíveis, se eu tiver até 6 circuitos disponíveis, eu tenho que deixar espaço reserva para 2 circuitos, quer dizer, deixar espaço para 2 disjuntores. Se for, por exemplo, monofásico, deixar espaço para 2 monofásicos. Se for circuitos bifásicos no meu quadro, deixar espaço para bifásico. Se for monofásico e bifásico, deixar espaço para pelo menos um monofásico e um bifásico. De 7 a 12, espaço para 3 circuitos, 3 disjuntores. 13 a 30, 4. Se for de 13 a 30, 4. Um número menor que 30, né? E se for um número menor que 30, maior que 30, deixar 15%. Se tiver 40, se tiver 50, 15% de 50 vai ser deixado como espaço. E a capacidade de reserva deve ser considerado no cálculo do alimentador do respectivo quadro. O circuito de distribuição, que mais tarde nós vamos fazer o cálculo em cima do circuito de distribuição aqui, para você aprender, ele tem que ser
ter previsão de alimentação desses circuitos reserva. Você não vai colocar disjuntores a mais no quadro, mas você vai colocar capacidade para que seja colocado se houver necessidade. A capacidade já tem que ser calculada. E para isso já vai ser calculada um condutor numa bitola suficiente para transportar, se houver necessidade, essa tensão reserva, ok? Ok, então a partir desse quadro, com essa potência ativa total, 15.500 watts, nós já podemos determinar qual o tipo de fornecimento que vai ser, qual o tipo de fornecimento que nós vamos requerer da concessionária, certo? Aqui, ó, a partir da potência, e nós vamos fazer isso seguindo 2 passos. Primeiro passo, nós vamos calcular a potência ativa de iluminação e dos pontos de tomada a partir da potência aparente, volts ampere, utilizando o fator de potência, aquele que eu falei lá na primeira ou segunda aula, se eu não me engano, 1 para a iluminação incandescente ou outra iluminação tipo LED ou fluorescente, desde que faça a conversão para a capacidade como se fosse uma incandescente, que eu vou ensinar na próxima aula, que nós vamos fazer os circuitos. Não perca a próxima aula, que nós vamos na planta distribuir os circuitos. Aí eu vou passar fiação, vou dizer neutro, fase, os retornos, tudo, vou deixar tudo feito a distribuição, pronto os circuitos na próxima aula, ok? Não perca. 0,95 para os circuitos de distribuição, para o circuito de distribuição, certo? Aquele que traz lá da caixa de entrada para o teu quadro de distribuição, ok? E 0,80 para os pontos de tomada e circuito independente. Então, como se aplica esse fator de potência? Aqui está, ó. Potência de iluminação, 1620 vezes 1, 1620 volt ampere vezes 1, vezes o fator de potência, 1620 watts, que é a potência ativa. Potência de tomadas de uso geral, 8.200 vezes 0,80, que dará 6.560 watts de potência. Então, a potência ativa das tomadas de uso geral será 6.560. Tá? E o segundo passo é calcular a potência ativa total, que agora nós passamos de volts ampere para watts aqui, né? De a potência aparente para a potência ativa. Então, iluminação mais TUG mais TUI, 1620 mais 6.560 mais 15.500, que aqui já está na potência ativa, 23.680 watts, certo? Agora, segundo as normas do teu estado, da tua região, você vai saber, conforme esse cálculo, qual é o fornecimento que você vai ter nessa residência. Por exemplo, aqui onde eu estou, em Alagoas, eu preciso aqui de um fornecimento trifásico, ou seja, 3 fases mais o neutro, com tensão entre fase e neutro de 220 e entre fase e fase de 380. Porém, é importante lembrar que em projeto real, no projeto real, na sua
na sua região, deve-se consultar padrões utilizados pela concessionária local, ok? Então você vai fazer essas contas como foi ensinado aqui fazer. E na hora que tiver o total, como nós chegamos aqui, você vai ter a NT do seu estado, como eu mostrei na aula anterior. E aí você vai, segundo a NT do seu estado, a norma técnica da sua concessionária, você vai saber se é monofásico, bifásico ou trifásico, ok? Agora, então, o último passo antes de aplicarmos tudo lá na planta, que é o que geralmente quem está aprendendo o projeto é o que ele mais quer ver, é aplicar lá na planta, né? Mesmo que os que não são eletricistas, que são só projetistas, querem saber como distribuir os circuitos, quantos fios vai para cá, quantos fios vai para lá, e assim eu vou mostrar tudo para você, certo? Isso vai ser tudo agora na próxima aula, mas agora nós vamos então dividir os circuitos da nossa instalação para depois nós pegarmos e essa divisão colocarmos lá na planta, ok? Vamos lá. Conforme as recomendações da NBR 5410, a previsão dos circuitos terminais deve ser feita da seguinte maneira: os circuitos de iluminação devem ser separados dos circuitos de pontos de tomadas. Então não existe esse negócio de tomada e iluminação no mesmo circuito. E dos circuitos independentes, que é o circuito de uso específico. Então, tomadas de uso geral é uma coisa, iluminação é outra coisa e circuitos independentes é outra coisa, conforme diz o item 4.2.5.5 da NBR 5410, ok? Todos os pontos de tomada de cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes, então os locais que são chamados locais molhados, certo? Devem ser atendidos por circuitos exclusivos, e aí se coloca também os circuitos externos, certo? Nunca coloque o externo com os internos da casa, ok? Se inscreva e toque o sino para continuar recebendo todas as novidades do canal, que tem muitos. Agora tem também a série de elétrica industrial, que vai ensinar muito para você, certo? Todo ponto de utilização previsto para alimentar equipamento com corrente nominal superior a 10 A, de modo exclusivo ou ocasional, deve constituir um circuito independente. Além desses critérios, você, projetista, futuro projetista, precisa considerar também as dificuldades referentes à execução da obra. Por exemplo, você vai ter lugares com laje que você não vai poder furar uma laje para passar um tubo, para dar continuidade a um circuito, por exemplo. De uma cozinha, da sala para a cozinha, por exemplo. Se você pegar uma dificuldade, você às vezes vai ter que fazer 2 circuitos onde você queria colocar um, ok? Então você tem que ter esse bom senso, né, de saber a hora de dividir ou não um circuito, certo? E outra coisa que você tem que ter em mente sempre é que será feita uma divisão e balanceamento de cargas. Você vai colocar teus circuitos de forma que se houver mais de uma fase, as fases tipo R e ST tornem-se semelhantes em carga final e de fácil manutenção. O que quer dizer isso? Eu tenho lá um sistema trifásico como nós vamos ter aqui. RST, você vai balancear todos os circuitos de forma que fique com cargas parecidas, certo? Que não fique uma muito carregada e outra praticamente sem carga,
certo? Então você tem que ter esse conhecimento prático também da coisa, tá? E de fácil manutenção, o que é de fácil manutenção? Por exemplo, eu vou colocar cozinha e área de serviço no mesmo circuito? Não, por quê? Porque eu não vou pôr um probleminha lá numa tomadinha da área de serviço, ficar sem energia, sem tomada aqui na cozinha, ou vice-versa, por causa de um problema em qualquer cômodo, atrapalhar outro cômodo. Aí você atrapalha tudo, o serviço fica mal feito, a manutenção fica difícil depois, certo? Distribuição e balanceamento das cargas trifásicas e bifásicas e fácil manutenção e fácil manutenção quando for monofásica. Ah, não é por causa que é uma monofásica. Aí você pega e coloca cozinha, lavanderia, banheiro, tudo junto. Aí dá um problema lá numa tomadinha, lá num desses três, fica sem energia em tudo. Ou você pega no monofásico, é monofásico, eu vou fazer um circuito só para toda a casa da iluminação. Deu problema num ponto da planta, fica toda a casa sem iluminação. Não, tem que dividir os circuitos conforme a boa manutenção também, ok? E você tem o quadro que nós colocaremos na planta, a distribuição conforme vai ser na planta. Por exemplo, aqui, quarto, circuito 1. Hall e corredor, circuito 1. Sala, circuito 1. Isso de iluminação. Quarto, corredor e sala. São 3 pontos de baixa manutenção. Esses 3 pontos. Então, nesse eu posso colocar a iluminação junto. Mas note aqui, que banheiro já é circuito 2. Área de serviço, porque é uma bem ao lado da outra. Banheiro e área de serviço. O banheiro é pouco utilizado. A área de serviço também é pouco utilizado. Certo? Só em certos horários. Então, posso colocar iluminação, e não tomada, iluminação, junto. Já a cozinha, circuito 3, separada de todo mundo. Área externa, circuito 4, separado de todo mundo, ok? Agora, circuitos de tomada do nosso projeto. Quarto, circuito 5. Quarto, separado de todo mundo. Banheiro, circuito 6. Área de serviço, circuito 7. Hall, corredor, circuito 8. Sala, circuito 9. Cozinha, circuito 10. Externa, circuito 11. Tomadas de uso específico. Banheiro, o nosso chuveiro lá, circuito 12. Cozinha, circuito 13 para o forno, 14 para o forno e 15 para o fogão elétrico, certo? Então tem o forno, o fogão elétrico, tudo separadinho, os 3 circuitos da cozinha e o do banheiro. Então é isso. Você vai distribuir e agora você vai ver na planta, no próximo vídeo, você vai ver a distribuição, onde colocar as tomadas, como é colocado, que fio que passa em cada eletroduto, e isso nós estamos recém na metade do nosso serviço. Nós ainda depois de distribuir, nós vamos seguir em frente, nós vamos dimensionar os eletrodutos, dimensionar a fiação, dimensionar os disjuntores, fazer o quadro final de carga de força e luz, vamos fazer o diagrama unifilar,
ok? Vamos fazer a previsão do material a ser utilizado, tudo, um projeto completo para você, ok?